Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um programa, mais um episódio do Conversa com Ciência. E aí eu tenho uma coisa a perguntar para você. Você sabe se tecnologia e construção têm a ver? São duas coisas que se combinam? O que é que você acha? Se combinam, certo? E não é só como você pensa, tecnologia construtiva, né, para fazer lá os pilares, fazer as vigas, né, fazer todo o prédio. Não, isto é uma tecnologia. Mas existe a tecnologia da informação, certo? Que a gente chama de TI, que tem uma relação muito próxima e importante com a construção civil, porque é a partir dessa relação em que eu vou melhorar os meus processos, principalmente a minha gestão. E hoje, mais ainda, isso tem avançado para dentro dos canteiros, para dentro das obras, né? O que a gente está chamando aí de canteiros virtuais, né? Digitalização dos canteiros, né? Transformação digital da construção civil. E dentro desse processo de transformação, nós temos o BIM, certo? O que é o BIM? É o Building Information Modeling, que é um sistema de modelagem da construção, né? Que ele trabalha dentro de uma visão de 3D, trabalha dentro de uma visão de objeto, e que vai trazer para vocês a visão mais ampla do processo. Com ele, eu posso melhorar o meu planejamento, posso melhorar meu orçamento, posso melhorar meu sistema da qualidade, posso melhorar várias coisas dentro da construção, certo? Então, para falar um pouco sobre isso, nós convidamos a minha amiga Fernanda Leite, né, professora da Universidade do Texas, em Austin, certo? Ex-aluna da Universidade Federal do Ceará, fez mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, doutorado na Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e hoje é uma das referências nacionais e internacionais sobre BIM. E ela vem falar um pouco do que ela vem trabalhando aí, né, junto com seus alunos, junto com os apoiadores, dentro da Universidade do Texas, com essa questão do BIM. Então, Fernanda, seja bem-vinda, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E fale um pouco aí do que é esse BIM e como é que ele pode nos ajudar, né? Como é que são as pesquisas e como é que é esse processo aí para o nosso público aí entender um pouquinho isso aí. Bem, o BIM é como você falou, acho que a sua introdução foi excelente, assim, falando do BIM como um modelo de informação de uma edificação ou de uma infraestrutura, pode ser uma ponte também. O BIM, ele ajuda tanto no processo de projeto, como na construção, como você falou, no planejamento da obra, integra informações como informação de custo, o cronograma da obra, para tentar simular, a ideia geral do BIM é que numa edificação, você está construindo um prédio, é diferente de quando você está manufaturando carros. Você manufatura milhões daquele. Numa edificação, você vai fazer uma. Então, a edificação é como se fosse um protótipo. Você só tem uma oportunidade para executar aquela edificação. Mesmo que seja um projeto com várias torres, cada torre tem a sua especificidade. Então, você utilizando o modelo BIM, é quase que o modelo virtual é o seu protótipo. Então, você pode fazer um monte de correção do que vai acontecer e tentar prever os erros que vão acontecer na obra para que não ocorram na obra. E tudo isso vai economizar tempo, vai economizar dinheiro na sua obra e vai tornar o processo mais eficiente. E o grande problema é quando você coleta todas essas informações, integra tudo nesse modelo durante o processo de projeto e na obra, e na construção, e aí quando você termina a obra, ali é que quando começa a fase mais longa do ciclo de vida da edificação. E a gente não utiliza o modelo BIM. Um dos motivos que a gente não utiliza o modelo BIM de forma plena na operação é que a dificuldade é manter aquele modelo atualizado. Então, uma das pesquisas que a gente está fazendo aqui na Universidade do Texas, eu chamo de Living BIM, né, que é o modelo BIM vivo, que a inspiração para o título poético que eu chamo do projeto é que a gente pode pensar na edificação como um organismo vivo, que durante aquela fase de múltiplas décadas de uso e operação, vão ter reformas, vão ter modificações naquele espaço, naquela edificação. Então, a gente tem que
lidar com aquelas mudanças. A ideia é que você continue acompanhando o empreendimento, o edifício, durante o uso, é isso? Claro, é como se você mantesse aquela representação virtual, tem outro termo que a gente usa muito que é digital twin, que é o gêmeo digital daquela obra, né? Então, a gente tem que manter aquilo atualizado. Se ele não tiver atualizado, não tem o mesmo valor. E como é feita essa atualização? Ela é automática? Você está trabalhando nisso, nessa automação? Como é que você está pensando? É isso que a gente está tentando modificar, que atualmente você tem que ter uma pessoa, um engenheiro, um arquiteto que vai abrir um programa de modelagem 3D e vai lá e manualmente modifica, digamos que mover uma parede ou mover uma porta de lugar, você vai lá e modifica no modelo 3D. Mas é aí que está a barreira. Então, no uso e operação, a gente quer remover o humano dessa equação. Então, a gente pode utilizar visão de máquinas e inteligência artificial para automatizar esse processo da atualização do modelo na fase de uso e operação. E é isso Estou que entendendo, ou seja, você vai treinar o computador para que ele aprenda, que ele veja que quando houver uma modificação, ele avise o sistema. Isso, aí o sistema automaticamente faz. Isso. Né? Ou seja, eu tenho aqui hoje fiz uma reforma na minha casa e mudei uma porta de lugar para uma necessidade outra que eu queria. Você filmaria isso aí, e isso aí automaticamente iria para o computador? Como é que seria esse passo aí? Né? Tem várias formas de como se fazer. Tem uma área muito ativa de pesquisa que chama Scan to BIM, que é você vir de uma nuvem de pontos, você escanear em 3D o espaço construído e como é que a gente transforma aquela nuvem de pontos em um modelo BIM. Nuvem de pontos são os vários pontinhos, né? Ou seja, que a foto são várias fotos que são tiradas, né? Isso e forma uma nuvem de pontos para o computador reconhecer, não é isso? Mas para o computador, ele não entende. Você, como humano, se você olhar uma nuvem de pontos numa edificação, você consegue reconhecer o que são os pontinhos que representam a janela, o que são os pontinhos que representam uma coluna. Mas um computador não sabe o que são aqueles pontos. Então, você tem que treinar o computador mostrando milhares de imagens de janela para que ele comece a entender que, esses pontos, isso é janela. Igual como a gente ensina um bebê a falar. Então, você mostra assim, isso é uma caneta, isso é um telefone, e assim por diante. Você vai ensinando, mostrando exemplos. É assim que funciona a aprendizagem de máquina. Você está dando muitos e muitos exemplos. Você pode usar tanto do ponto, né, de ponto para o BIM, ou a gente também pode utilizar de imagens, de fotos, que você pode usar, por exemplo, no seu telefone aqui, que tá vendo esse telefone aqui, que tem duas câmeras, é uma câmera de cor, que é RGB, né, que são as cores red, green, blue, que é vermelho, verde, azul, que são as cores básicas que captura. E essa câmera de baixo, que é a câmera de profundidade, que vai te dar a distância daquele ponto para aquela imagem. Então, se a gente tiver essas imagens que são capturadas que tem cor e profundidade, a gente consegue começar a usar essa informação para treinar também Deep Learning Networks. Agora, por exemplo, eu tenho minha casa, né? Fiz aqui a reforma. Aí como é que eu teria que fazer? Eu teria que bater uma foto, eu teria que filmar e mandar eu mesmo faria isso e aí mandaria entraria no sistema e ele faria a atualização. É isso? Sim, o produto final se você, como usuário, você pega seu telefone, você bate as fotos do seu espaço, assumindo que você já tinha um modelo base, aí você entra com essas imagens e você coloca em cima do seu modelo base, e aí a gente consegue detectar as diferenças e atualizar o modelo. Mas o trabalho que a gente faz como pesquisador é tentar gerar o algoritmo que consiga reconhecer essas mudanças. Então, a gente coleta milhares e milhares de informações, de exemplos, para poder o algoritmo ficar cada vez melhor e reconhecer cada vez mais classes de objetos. É interessante. Até fazendo puxando um pouquinho, hoje a gente tem feito um trabalho, a gente vai até trazer aqui depois no Conversa com Ciência, aí é uma pesquisa do qual eu faço parte, a gente tem feito isso para reconhecimento de... Por exemplo, nós estamos lá hoje, né? Hoje, nós estamos reconhecendo capacete de obra, para questão de segurança, para saber se os operários estão com o capacete, né? Então, assim, já é interessante. No começo, ele confundia capacete com um boné. Hoje não. Hoje ele não confunde. O computador já viu que aquilo aí ele já diferencia. É muito interessante. Agora, realmente, como você fala, são muitas e muitas, né, filmagens, mas muito interessante. A gente está
usando o mesmo princípio, né, mas para a questão de segurança. Né, é um projeto que a gente tem aqui com o Senai local. Né, mas é muito interessante isso. Eu acho que a vantagem de você utilizar a computação na engenharia, no canteiro de obra, de qualquer forma, é porque tem muita coisa, muita informação que a gente lida com no canteiro de obra. Então, o que a gente puder transferir para uma máquina para diminuir o trabalho cognitivo que a gente tiver que fazer. Então, por exemplo, né, esse exemplo que você usou do capacete, você está criando uma nova camada de proteção para os seus operários, para os seus trabalhadores de obra, porque você não consegue, você como supervisor de segurança, você não consegue manter os olhos em todos os seus trabalhadores num canteiro de obra, mas você pode colocar várias câmeras na obra e automatizar esse processo. Então, você está criando uma camada de segurança adicional, utilizando a melhor parte da computação, que é fazer trabalho repetitivo e que trabalho que necessita de muita informação e daí você não precisa cognitivamente focar nisso como humano, você pode fazer trabalhos que precisam de muito mais processamento cognitivo, digamos assim. E também, Fernando, esse teu projeto aí é interessante, ele também ajuda muito, por exemplo, a parte das áreas comuns dos prédios, né? Porque tem muita manutenção, tem muita troca, né? Você faz muito, e eu acho que isso é muito bom, né? Até para a questão de garantias, né? Das peças e tudo mais, mostrar que foi feito e tudo, né? Eu acho que também ajuda nisso. Com certeza. Como eu sempre me lembro de uma coisa que você falou, Barros, quando a gente estava visitando a obra do prédio da Engenharia Novo na Universidade do Texas. Você olhou assim, estavam instalando a parte mecânica do prédio. Você falou assim, ó, poxa, como a parte mecânica, as instalações são pesadas das obras aqui. A vantagem do modelo BIM é que você vai ter toda aquela representação das instalações, que depois que você fechar aquelas paredes, você fechar o teto, fechar toda aquela edificação, não vão estar mais visíveis. Mas se você for fazer uma reforma, se você for ter que fazer um conserto, você sabe onde é que está a válvula, você sabe onde é que estão as tubulações, porque você tem exatamente onde é que está aquela geometria. E quanto mais complexa as instalações, você sabe, as nossas edificações estão ficando cada vez mais complexas. Com certeza. Com novas tecnologias nas edificações e informações. Porque essa reforma pode ser, por exemplo, uma reforma dessa. Até uma reforma que vai ficar embutida, né? Nem uma reforma que vai ficar visível, como a gente falou da porta, né? Só que eu vou trocar a porta. Isso. Né? Mas eu vou trocar, por exemplo, uma pia de lugar. Né? Vou mudar a posição. Né? Então, e isso acontece. Em alguns momentos você faz. Ou então vou criar uma outra, sei lá, às vezes numa varanda, vou criar uma outra pia que não tinha na época que eu construí. Né? Então, tudo isso eu consigo registrar e coloco tudo no modelo, né? Ou seja, vai estar sempre atualizado, não é isso? Essa é a ideia, de você sempre ter uma cópia virtual daquele espaço construído. Tá, Fernanda, e para a gente terminar, e como é que está hoje o projeto, assim, no andamento? A gente terminou aquela parte que a gente está treinando usando fotos, e agora a gente está começando a trabalhar com nuvem de pontos. Então, a gente está explorando uma outra área, assim, um dos meus, do aluno de doutorado que terminou aquela primeira parte dele de como é que você treina a aprendizagem profunda, e agora a gente está trabalhando utilizando o Scan to BIM, né, que é o nuvem de pontos, para gerar o modelo BIM, e como é que a gente chegou num ponto que a gente consegue reconhecer a diferença, comparar, né, o atual com os diferentes sensores ao modelo base, e agora a gente está tentando ver como é que a gente automatiza o processo de realmente mudar a geometria no modelo BIM. Então, a gente está utilizando design, eu estou tentando fazer a tradução simultânea aqui, generative design, né? Que tipo você utilizar uma programação visual, que você entra com funções e automaticamente gera uma geometria. Então, de um código você gera a geometria do projeto. E a ideia disso aí é criar o quê? Um software, um serviço, né? No caso, assim, a gente, como pesquisador, a gente foca no algoritmo, né? Então, a ideia, como pesquisador dentro da universidade, não é criar um software, mas a gente tem parceria com muitas empresas de software. Se eles quiserem, então, pegar aquele algoritmo que a gente está desenvolvendo e tornar aquilo um produto viável, e integrar com o produto deles, tudo bem. Mas a gente trabalha mesmo focando mesmo nos algoritmos.
como pesquisa. E a ideia você acha assim, pelo tempo aí, você vai ter esse algoritmo quando? Não, acho que a gente já tem um algoritmo que funciona, agora a gente está focando nesse de modificar a geometria do modelo, e o aluno vai terminar o doutorado dele ano que vem. Então, em um ano, a gente deve resolver esse problema aí da geometria. Então, muito legal. Acho que, bom, eu sou suspeito, porque é uma área que a gente mexe, né? E, assim, você é uma referência hoje nacional e internacional nessa área de BIM, né? Então, aí, e você realmente está pode ser assim, na ponta né, no top da pesquisa nessa área, né? Então, acho que isso é muito interessante para a gente conversar, né, e trazer um pouco aqui para as pessoas, entenderem um pouco esse processo, né? Ah, Certo? Então, prazer. e, Fernando, foi muito obrigado, foi excelente, né? Gostei muito aqui do que você falou, né? E espero em outras oportunidades, se tiver alguma coisa interessante, você fala aí para que é só aqui é bem informal esse projeto, tá certo? Muito, muito prazer. Barros, sempre que você quiser, você sabe que eu estou sempre a postos sempre estou disposta a conversar. Próxima vez, quem sabe, a gente não brinda pessoalmente. Com certeza. Bom, pessoal, obrigado. Bom, mas aqui estamos encerrando mais um programa, mais um Conversa com Ciência, que é um projeto da Universidade Federal do Ceará, da SBPC e da Fundação Astef, com a ideia de trazer a ciência cada vez mais próxima da população, de forma muito mais tranquila, mostrando a importância do que é a ciência, né, e a importância do que é para a sociedade, para a economia. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Peço que vocês olhem nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no YouTube, no canal Conversa com Ciência, estamos no Twitter, estamos no Instagram, certo? Para que a gente consiga difundir. Muito obrigado. Fiquem em casa, fiquem em paz, com saúde e até a próxima.